Olá, Veste, tudo bom? Se você é novo por aqui, eu me chamo Janaína Portugal e esse é o Descomplicando a Cirurgia Veste, o canal que vai te auxiliar a melhorar o seu atendimento clínico cirúrgico. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te notifique sempre que tem um conteúdo novo por aqui. E curte esse vídeo para que ele alcance o maior número de veterinários e ajude a melhorar muitos atendimentos por aí. E aí, Vete, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre um dos fatores mais importantes para a gente realizar uma síntese de uma ferida, seja ela cirúrgica ou traumática, de forma mais adequada possível. E o que é? São os fios de sutura. Os fios de sutura, a gente tem aqui, eu trouxe um fio nylon aqui, tá? E aqui na embalagem a gente tem diversas informações, vocês conseguem ver? Diversas informações. Então hoje a gente vai falar sobre cada uma dessas características, tá? O que significa cada uma dessas informações que estão ali no rótulo da embalagem, tá? Que vão te ajudar a escolher o fio ideal para aquele momento, o fio ideal para a realização daquela sutura. E o que a gente tem que avaliar para a escolha de um fio ideal? A gente tem que ver a localização da ferida, o tipo de ferida, tá? O tamanho dessa ferida, para a gente poder escolher o fio mais adequado para aquela situação. E para isso a gente tem que saber que os fios eles possuem diferentes classificações, tá? E diferentes características. Vamos primeiro falar sobre as características do fio, tá? Então o que a gente tem que pensar? Um fio ideal, se eu quisesse um fio ideal, o que ele deveria ter? Ele deve possuir fácil manipulação, tá? Não permite o crescimento bacteriano, ele deve ser inerte naquele tecido, não deve ser cancerígeno, não deve provocar reação alérgica, resistir à contração tecidual da cicatrização, deve ser fácil, totalmente absorvido quando não for mais necessário para aquele tecido, tá? Então essas são as características que eu procuro em um fio ideal para realizar uma sutura. Porém, a gente sabe que esse fio ideal ele não vai existir. Então a gente tem que sempre procurar alcançar a excelência, tá? Mas sabendo que a gente não vai conseguir todas essas características em um único fio. Então a gente tem que procurar pelo menos 3 características. Então agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características, tá? Então primeiro, tamanho do fio. O tamanho do fio a gente tem uma escala, tá? Que vai desde o 7 até o 12,0. Como é que é essa escala? A gente tem o 0, que ele fica no meio, né? Ele é o número intermediário. Do 0 para a direita, a gente tem o 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 até o 12,0, tá? E do 0 para a esquerda, a gente tem 1, 2, 3, 4 até o 7, tá? E para a direita, eu tenho que quanto maior o número, menor vai ser o meu diâmetro, tá? E do 0 para a esquerda, quanto maior o meu número, maior vai ser o diâmetro. E como é que eu sei o diâmetro de fio que eu tenho que utilizar naquele tecido, tá? A gente tem sempre que optar por escolher o menor diâmetro possível, capaz de suportar a tensão naquele tecido, tá? Por que isso? Porque eu vou minimizar o trauma causado pelo fio ao passar pelo tecido, tá? E eu também vou reduzir a quantidade de material estranho naquela região, tá? E com isso eu vou estar diminuindo as chances de eu ter alguma reação inflamatória local ali, tá? Então sempre optar pelo menor diâmetro possível que eu possa utilizar naquela região, tá bom? A segunda característica vai ser a flexibilidade. Ela vai estar relacionada com a sua rigidez, com a rigidez do fio. Então eu tenho que fios mais flexíveis, eles são usados de ligaduras de vasos e para realização de suturas contínuas, tá? A terceira característica vai ser característica de superfície e revestimento. O que é isso? As características de revestimento vão estar relacionadas com o revestimento que eu tenho que ter em fios multifilamentares, tá? A fim de diminuir a capilaridade desses fios. E esse revestimento, ele pode ser de cera, de teflon, por exemplo, tá? E a característica da superfície, ela vai estar relacionada com a facilidade que esse fio tem em passar
pelo tecido, tá? Então, aqueles fios de característica de superfície mais fina, eles são mais fáceis de serem passados pela pele, então eles são utilizados em locais mais sensíveis, tá? A quarta característica vai estar relacionada com a capilaridade. E o que é essa capilaridade? A capilaridade vai estar relacionada com a passagem de fluidos, secreções, bactérias do meio externo para dentro do fio, tá? Isso acontece nos fios multifilamentares, onde eu tenho o interstício, onde eu vou ter o acúmulo de fluidos, secreções e bactérias, tá? E aquele espaço ele é muito pequeno, então eu tenho que macrófagos e neutrófilos, eles não conseguem penetrar ali. Então eu vou ter uma persistência de infecção, vou ter uma infecção ali, principalmente em fios inabsorvíveis, tá? Então eu tenho que todos os fios trançados, eles possuem uma certa capilaridade, tá? Mesmo os que são revertidos, para diminuir isso, eles diminuem, mas não zeram, tá? Os únicos que não possuem capilaridade são os fios monofilamentares, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa classificação. A quinta característica vai ser a força têncil do nó. Está relacionado com a força que o fio de sutura suporta antes de se romper quando atado, tá? Vai estar diretamente relacionado com o seu diâmetro, onde eu tenho que fios de diâmetros maiores, eles possuem uma força de tensão no nó maior do que fios de diâmetros menores. E eu tenho que estar sempre procurando equilibrar a força de tensão do nó com a do tecido. Se eu usar um fio com um diâmetro muito grande, eu vou ter uma força de tensão maior, porém eu também posso levar ao rompimento do tecido. E ao contrário, se eu tiver um fio com um diâmetro muito fino e um tecido com a força de tensão maior, esse tecido ele vai acabar rompendo, o nó não vai suportar a força de tensão do tecido, tá bom? A sexta vai ser a segurança relativa do nó. E o que é isso? Ela diz respeito à capacidade do fio em manter as estruturas seguras. Sétima é a capacidade de absorção. Então, diz respeito à capacidade do fio em ser absorvido pelo organismo, ou seja, em perder peso e volume com o passar do tempo, tá? As próximas três eu vou ter elasticidade, plasticidade e memória. E elas estão extremamente relacionadas, tá? Onde eu tenho que a elasticidade, a capacidade desse fio em se esticar, quando eu tenho um aumento de volume, eu tenho edema, então ele vai aumentar, né? Vai se esticar, e quando esse volume diminui, ele vai voltar para o seu tamanho, para a sua formação inicial, tá? Então, a plasticidade é esticar o fio e ele se manter esticado, que vai ser ao contrário da memória, tá? A memória é a capacidade do fio em ele retornar à sua posição inicial após ele sofrer uma deformação. Por exemplo, a poliamida, ela tem uma memória muito grande, então ela vem toda enroladinha ali dentro da embalagem, e quando você tira ele da embalagem, você estica, soltou, ele volta, tá? Então são fios que eles possuem uma maior dificuldade para atar o nó por conta dessa memória. Eles tendem sempre a voltar ao anterior. Vou te mostrar. Aqui eu tenho um nylon, tá? É a poliamida. Ele é um fio com extrema memória, tá? Então aqui ele vem enroladinho aqui, tá vendo? Enroladinho, bonitinho. Eu tiro ele da embalagem. E o que acontece? Esse é um mais fininho, mas vocês conseguem ver que ele permanece enroladinho, tá vendo? Ele não estica totalmente. Eu solto, ele volta, tá? Não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, tá vendo? Eu estico, ele volta. Isso é a memória, tá? A plasticidade, eu tenho que quando eu estico um fio, ele não vai retornar igual o nylon tá retornando, tá vendo? Ele permanece esticado, tá? As duas últimas eu tenho a resistência à tensão
e a força de resistência aferida. A resistência à tensão vai estar relacionada à capacidade que aquele fio tem em resistir à deformação sem romper. E a força de resistência aferida vai estar relacionada com quando eu tenho uma cicatrização, eu tenho uma retração cicatricial. Então, algumas feridas eu posso ter um afastamento da borda. Então, é a capacidade que o fio tem em resistir a essa retração cicatricial, tá bom? Agora que a gente já sabe todas as características que a gente tem que observar no fio, a gente tem que pensar agora também nas suas classificações, tá? E eu tenho 3 classificações para os fios, tá? Eu tenho a classificação de acordo com o seu comportamento no tecido, de acordo com a sua capilaridade e de acordo com a sua origem, tá? Eu tenho essas 3 classificações. De acordo com o comportamento no tecido, eu vou ter se ele é absorvível ou inabsorvível. De acordo com a sua capilaridade, eu vou ter se ele é monofilamentar ou multifilamentar. E de acordo com a sua origem, eu vou ter os fios que são sintéticos, os fios que são orgânicos e os fios que são metálicos, tá? Os fios sintéticos são aqueles que são produzidos por materiais sintéticos, tá? Os fios orgânicos são os fios que são produzidos por algum material orgânico. Por exemplo, o catigu. Ele pode ser feito através de submucosa ou mucosa de intestino de caprinos e bovinos, tá? Esse é um fio orgânico. Os fios metálicos é, por exemplo, o aço inoxidável, tá? Vamos falar um pouquinho das outras 2 classificações. A classificação de acordo com o seu comportamento no tecido. Então, eu vou ter os fios absorvíveis e os fios inabsorvíveis. E o que isso quer dizer? Os fios absorvíveis, eles são aqueles que são degradados pelo organismo, ou seja, eu não preciso retirar o fio depois de um tempo. Ele vai ser degradado pelo organismo e vai ser reabsorvido, vai sumir ali do local, tá? Os fios orgânicos absorvíveis, eles sofrem degradação através da fagocitose, tá? Macrófagos, neutrófilos vão realizar a fagocitose desse material, desse corpo estranho, e vão degradar ele. Já os fios absorvíveis sintéticos, eles são degradados através da hidrólise, tá? E sofrem uma reação tecidual mínima. Então, os tecidos absorvíveis sintéticos, eles possuem uma menor reação tecidual do que os absorvíveis orgânicos, tá? Esses são fios que eles possuem uma força tense de mais ou menos 60 dias. Vai variar de acordo com o material, mas em média é isso, tá bom? Alguns exemplos eu tenho o catigu, que é o orgânico, o ácido poliglicólico, a poligalactina 910, poligricapona 25, polidioxanona, são sintéticos, tá? São alguns exemplos de fios absorvíveis. Os fios inabsorvíveis são aqueles que eles não vão ser degradados pelo tecido, tá? Eles vão permanecer no tecido até que ele seja removido, tá? Ou então ele vai permanecer ali para sempre. Geralmente eles são envolvidos por tecido fibroso, tá? E podem causar uma reação tecidual. Eles possuem uma força tensão maior do que 60 dias, tá? Alguns exemplos são a poliamida, o polipropileno, o poliéster, tá? São exemplos de fios inabsorvíveis, todos sintéticos. E agora com relação à sua capilaridade. Capilaridade a gente já viu o que é, né? A capacidade que o fio tem de reter entre as suas fibras fluidos, secreções e bactérias, tá? Então, quais são as diferenças aí entre os fios mono e multifilamentares? Os fios multifilamentares são aqueles fios onde a gente tem diversos fios da mesma estrutura, tá? Que podem estar trançados ou apenas torcidos entre si, tá? Ou seja, são fios que possuem maior capilaridade, tá? E eles podem ser revestidos com o intuito de diminuir essa capilaridade, mas sempre vai ter alguma capilaridade, tá? Eles são mais maleáveis e flexíveis. Como exemplo, eu tenho o ácido poliglicólico, a poligalactina 910 e o PDS, tá? Já os monofilamentares, eles são compostos por apenas um fio daquela estrutura. Então, eu não tenho interstício, logo eu não tenho capilaridade. Então, ela tem um grau de infecção menor e eles são também mais delicados. Eles se rompem mais fácil
quando eu tenho a ação do corta-agulha ou de uma força maior para a realização da sutura, tá? E eles causam também um menor trauma no tecido quando ele passa. Por exemplo, eu tenho a poliamida, que é o nylon. Então agora a gente fechou sobre o fio, tá? Sobre o que é o fio. Lembrando que o fio ele vai ser composto pelo fio propriamente dito e pela agulha, tá? Então agora a gente vai falar das características da agulha cirúrgica, tá? Para a gente escolher a agulha, a gente vai ter que avaliar o tipo de tecido, a topografia da ferida e o tipo de agulha. Então eu tenho que as agulhas elas possuem 3 características principais, que é o rendimento cirúrgico, então é a quantidade de vezes que eu posso usar aquela agulha sem que ela perca a sua função, sem que ela quebre, sem que ela pare de realizar o corte, tá? A ductilidade é a quantidade de flexão que essa agulha suporta antes de se quebrar. E o poder de corte vai estar relacionado com a capacidade que essa agulha tem em passar pelo tecido, tá? Que vai estar relacionado com a ponta da agulha e com o seu corte cônico, tá? Eu tenho que as agulhas mais cortantes vão ser aquelas de ponta cônica, longa e fina, com bordas cortantes, tá bom? A maioria das agulhas, elas são confeccionadas por aço inoxidável, por ser um material mais forte, não provoca corrosão e não abriga bactérias, por isso a gente usa na maioria das vezes o aço inoxidável. E aí a gente tem que pensar que essa agulha ela é dividida em 3 partes, tá? Eu tenho aqui essa agulha que eu tenho, ela é muito fininha, então vocês não vão conseguir visualizar muito bem. Mas pensando aqui, a gente vê que a agulha ela forma uma curvaturazinha, né? Então eu tenho que essa agulha ela vai ser dividida em extremidade estampada, que é a parte que se conecta com o fio, o corpo da agulha e a ponta da agulha, tá? Então a extremidade estampada vai estar relacionada com a parte que conecta a agulha com o fio, tá? Então ela pode ser uma coisa contínua, uma ligação contínua, tá? Ou eu posso ter o olho onde o cirurgião vai acoplar o fio, tá? Normalmente o que a gente tem hoje são as agulhas contínuas com fio, tá? Formando uma unidade única. E por que isso? Isso vai ser melhor porque eu vou ter menor traumatismo na hora de passar o fio pelo tecido, porque eu não vou ter o nó ali da ligação da agulha com o fio, tá? Então eu vou ter menos traumatismo sendo causado ao tecido e uma maior facilidade de passagem pelo cirurgião, tá bom? O corpo da agulha, eles podem ser retos ou curvos, tá? Os retos são usados para locais de maior facilidade, onde eu posso passar a agulha com a mão mesmo, tá bom? As curvas, elas podem ter 4 curvaturas diferentes. 1/4, meio, 3/8 e 5/8. Tá? 1/4 ela é usado para procedimentos mais delicados, como os oftálmicos. O meio e o 3/8 são as curvaturas mais utilizadas em medicina veterinária. Tá? A 3/8 ela é a mais utilizada, é a que permite melhor manipulação pelo cirurgião, ela necessita de uma menor pronação do punho, tá? Porém ela se torna difícil de manipular tecidos mais profundos, tecidos de difícil acesso. Então, para isso, a gente utiliza a agulha de curvatura 5/8. Vai ser ideal para tecidos de difícil acesso, tá? E a ponta da agulha vai estar relacionada com o seu corte, onde eu vou ter as agulhas traumáticas e as agulhas atraumáticas, tá? As agulhas traumáticas são aquelas que elas vão cortar o tecido no momento da realização da minha sutura, tá? A sua utilização mais comum é para suturas de pele, tá? As atraumáticas, elas podem ser de 2 tipos, a cônica e a de ponta cega. A de ponta cônica são aquelas que passam pelo tecido sem cortar ele. São as agulhas preferidas para utilizar em suturas intestinais e suturas de subcutâneo. As de ponta cega, elas ultrapassam o tecido causando uma divulsão. Elas vão ser as mais usadas em órgãos parenquimatosos, tá? Como o fígado, por exemplo. Então essas são as principais características da agulha, tá? Então agora que a gente já viu todas as características do fio e da agulha, será que agora a gente consegue interpretar as informações que vêm na embalagem do fio? O que eu vou ter aqui então?
Nesse caso, aqui embaixo eu vou ter escrito se ele é monofilamentar, multifilamentar, se é absorvível, se é inabsorvível. Aqui em cima, logo em cima, eu vou ter o material, tá? Qual que é o fio. Aqui eu vou ter o seu tamanho e aqui eu vou ter as características da agulha, tá? Se ela tem uma ponta cônica, se ela é traumática, se ela é atraumática, qual o tamanho da sua curvatura e as outras informações, como a marca, a data de esterilização e tudo mais, tá? Então comenta aqui embaixo se deu para entender tudo. Então, no momento que a gente for escolher o fio ideal, o que a gente tem que pensar? A gente vai ter que pensar na duração que aquela sutura vai ter que ficar naquele tecido até que ocorra a cicatrização, tá? Então tem que pensar o tempo que aquele fio demora para perder sua força de tensão, demora para ser absorvido, se está compatível com o tempo que vai ser necessário para aquele tecido cicatrizar, o risco de infecção. Então, se eu tenho tecidos com alto risco de infecção, eu não posso utilizar fios multifilamentares, por exemplo. O efeito do material de sutura na cicatrização da ferida, tá? Então eu vou avaliar se aquele fio tem alta probabilidade de causar reação tecidual ali naquela ferida. E as dimensões e forças requeridas para a sutura, tá? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais as características do fio, as características da agulha, tá? E como você tem que raciocinar para escolher o fio ideal para cada situação, tá bom? Então deixa seu comentário aqui se você gostou, curte o vídeo e compartilha com todo mundo para que ajude mais gente. Beijinhos!